Cada vez mais estamos envelhecendo e vendo a mudança, essa mudança aí, né, com o envelhecimento de uma maneira diferente. Apesar do etarismo ainda existir, que é o preconceito baseado na idade, profissionais com mais de 50 anos têm rompido estereótipos e mostrado que envelhecer é também uma oportunidade de crescimento e aprendizado e satisfação. A gente vai aprender mais sobre esse assunto, conversando ao vivo agora com o Marcelo Matias, psicólogo, está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado. Então, o que significa esse aumento aí de percepção mais positiva sobre o envelhecimento que a gente tem observado nos últimos tempos? A gente sabe, né? A expectativa de vida está aumentando, então a tendência é de que a gente veja cada vez mais pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, fazendo as suas atividades, namorando. Como que a gente pode entender essa mudança? No Brasil, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos de idade. Então, a gente tem, de fato, uma tendência super positiva de envelhecimento da população. Há um pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 29 anos de idade. Hoje, a gente está falando já de 76 anos de idade. Isso, com certeza, tem uma mudança no nosso comportamento, não só daquela pessoa que está em envelhecimento e já passou, por exemplo, seus 50, 60 anos, mas como a gente, quanto sociedade, se relaciona de uma maneira global, né? Então, apesar da gente ter todos esses efeitos positivos, e eu acredito que um efeito da pandemia também foi de trazer mais consciência para diversas faixas etárias do Brasil, sobretudo a pessoa idosa, e o envelhecimento de uma maneira global. A gente ainda também tem muitos obstáculos para enfrentar. Então, acho que tem essa dicotomia, esses dois lados. Por um lado, cada vez mais a gente vê o etarismo, o idadismo, o ageísmo como formas mais conscientes da gente se relacionar, então evitar esse tipo de preconceito. Por outro lado, a gente tem sim alguns obstáculos bastante importantes para a gente romper, quando a gente pensa sobretudo na proporção do Brasil, com diversas realidades. Pois é, a gente tem um fenômeno das redes sociais, né, que impacta a nossa vida de diversas formas. E cada vez mais a gente tem visto pessoas acima dos 50 anos aparecendo ali com um estilo de vida mais saudável, fazendo as suas atividades, sendo pessoas mais seguras e falando sobre idade de uma maneira mais aberta. As redes sociais, elas têm ajudado ou atrapalhado mais no combate ao etarismo aqui no Brasil especialmente? Eu acho que ela tem um duplo efeito. Se por um lado a gente aumenta a conscientização, então, por exemplo, cada vez mais a gente pensa no movimento, o que se falava antigamente no anti-idade, no anti-envelhecimento, então você ia numa farmácia, comprava um creme anti-idade, hoje a gente fala de pró-envelhecimento, maneiras mais saudáveis da gente envelhecer. E o envelhecimento, diferentemente de outras identidades, como a nossa cultura, a nossa raça, gênero, o envelhecimento é para todo mundo, né? Se todo mundo puder ter o prazer de envelhecer, é um tipo de fase da vida que todos iremos passar. Então, cada vez mais a gente aumenta a conscientização para isso. Por outro lado, cada vez mais aparecem pessoas mais velhas em academias, dirigindo. Consequentemente, também a gente vê as redes sociais também se projetando, às vezes, contra isso. Por exemplo, frases do tipo: a pessoa não tem idade para isso, você devia ser muito bonita quando você era mais nova. São formas, às vezes, da gente ver esse contraste entre esses dois movimentos. Mas acredito sim, eu tenho uma visão positiva do ser humano, é algo que eu tenho para mim enquanto psicólogo. Acredito que cada vez mais as redes sociais estão se encontrando como a gente está buscando mais formas humanas de se relacionar lá e, consequentemente, a moralidade, os valores vão se transformando e dando mais espaço para as pessoas poderem ter a sua individualidade, autenticidade, a despeito de qualquer sua característica pessoal. E no mercado de trabalho é fundamental, né, que essas pessoas sejam acolhidas, sejam abraçadas, afinal elas têm muito o que oferecer, né? Sem dúvida, né? Quando a gente, as pesquisas mostram que a partir dos 50 anos, por exemplo, a nossa inteligência emocional é muito diferente quando a gente é jovem, né? A experiência de vida, de fato, traz um tempo para o negócio, para certas posições que são muito diferenciadas. E eu acho que o empreendedor, a multinacional, que está de olho nisso, está vendo sim uma oportunidade muito grande da gente pensar em diversas formas de talentos. Geralmente, quando a gente pensa nas empresas, o processo de talentos é do estagiário para o trainee, para o analista, aquela pessoa operadora na fábrica, e a pessoa vai crescendo
em relação à sua idade. Mas as diversas empresas estão trazendo, sim, programas de mais 50 mais, por exemplo, pensando não só na qualidade de vida, no que aquelas pessoas podem oferecer para as empresas, mas também como clientes, pessoas que consomem, pessoas que são usuárias das suas marcas, enfim, tem aqui um setor muito amplo que a gente pode se beneficiar cada vez mais. E para a empresa que está de olho nisso, certamente isso é um diferencial. Marcelo, a gente agora vê em muitos casos pessoas acima dos 50 anos começando projetos, né? Dando o start em sonhos, em ideias, em iniciativas ali que não puderam fazer, não puderam realizar quando mais jovens. Se manterem atividade, manter essa mente ativa pode ser muito positivo também, né? Sem dúvida, né? Se a gente pensar, o aposentado tem que estar nos seus aposentos, isso é uma falácia, né? Isso é uma inverdade. O aposentado ou a pessoa mais velha, que às vezes até não se aposentou, tem que estar em atividade, né? Você pode sim estar em casa, mas o que você está lendo, os jogos que você joga, como você socializa, você vai para visitar seus parentes, seus colegas, vai para o clube, vai para o parque, vai para o culto, vai para a sua igreja, se relaciona nas diversas comunidades. Isso mantém, sim, a mente ativa, traz senso de pertencimento, autonomia, porque quanto mais a gente envelhece, a gente pensa mais sobre a questão da autonomia. E o contraste é a gente se isolar. E o isolamento, sem dúvida, está conectado à depressão, a questões mentais, à solidão, à tristeza e, consequentemente, também a degradação da mente, enfim. Então, manter-se ativo é uma forma de saúde plena, né? Não só mental, mas física também, e um contraste, né? Porque a gente tem que romper essas barreiras de que o aposentado tem que estar nos seus aposentos. Eu acho que o aposentado tem que estar onde ele quer estar. É isso aí. O que a gente pode dizer para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, tem 50, 60, 70 anos, está parada dentro de casa, tem sonhos ainda para realizar, mas falta coragem, falta iniciativa. O que a gente pode dizer para essa pessoa para que ela tenha esse start, tenha essa mudança de visão? Como mudar o pensamento com relação à própria idade? Comece, né? Vamos pensar em três, eu sempre dou 3 dicas. Uma atividade onde você tem um senso de conquista, pode ser hoje sair da sua cama, tomar um banho, um senso de conquista. E gradativamente a gente vai aumentando esse senso de conquista. Uma atividade que traga um senso de alegria, jogar um jogo, falar com alguém, contar piada, dar uma volta no parque, e uma atividade que traga socialização. A gente tem que sempre pensar nesses 3 elementos: conquista, socialização e alegria, como uma forma de você ir reconquistando a sua vida e trazer mais consequente qualidade de vida. E comece, não precisa esperar o começo do dia, comece numa terça-feira, comece numa quinta, no começo do ano, no fim do ano, num domingo, né? Buscando e respeitando a sua própria individualidade, né? Então, o meu ponto é sempre gradativamente, eu vou adicionando um desafio a mais, uma questão a mais todos os dias. E assim eu vou tendo mais qualidade de vida psicológica e física para minha existência. E a família é importante nesse processo? Como é que a gente pode incentivar aquela pessoa que tem mais idade a se manter ativa ali no dia a dia, cuidar da própria vida de uma maneira mais autônoma? Sem dúvida, a família é um ponto crucial, né? Se a gente pensar nos extremos também, na violência contra as pessoas mais velhas e também em como ter qualidade de vida. Por exemplo, às vezes você pode ter um idoso que ainda dirige, mas já está dando sinais de que a situação está um pouco mais complexa. Negociação, conversa, você não vai tirar a chave do carro dele e falar, você não pode dirigir mais. A gente está percebendo isso, é sempre na conversa, na autonomia, mostrando para a pessoa que ela está dentro de um sistema de cuidado, e a família é um sistema de cuidado, né? Versus o isolamento. O que acontece são muitas formas de violência psicológicas e mentais justamente na família. Então a família tem sim esse poder reparador, de construção, mas a gente sempre tem que estar atento às diversas formas de interação que às vezes são mais problemáticas. Então a família é um centro crucial na vida do idoso. E, pensando em família também, às vezes a gente tem pessoas que decidiram ter filhos, decidiram viver uma vida sem criar uma família. Os colegas, as famílias dos seus colegas, os seus irmãos, são uma forma super importante da gente manter esses laços. Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente.
pelas orientações, por nos ajudar também a pensar um pouco mais, né, no envelhecimento, em como a gente pode envelhecer bem. Obrigado, até a próxima. Obrigado pelo espaço. Tchau, tchau.